Segundo o princípio da polaridade, tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo e etc. O princípio explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com você, caríssimo telespectador, abordando o inquérito policial. Esse é o tema, aspectos do inquérito policial. E nós convidamos um expert no assunto, o Dr. Walter de Oliveira Lima Teixeira, um grande advogado, um advogado que tem uma cultura invejável. Eu digo isso porque eu conheço muito bem. Mas quem é o advogado Walter Oliveira? É advogado, obviamente, responsável pelo setor de direito penal empresarial no escritório Celso Manuel Fachada Advogados Associados. Diretor-secretário do Interpoj, ou seja, Instituto Internacional de Estudos de Polícia Judiciária, com sede em São Paulo. Foi vice-presidente da Comissão de Relações Corporativas e Institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, membro da Comissão de Assuntos Corporativos também da mesma entidade e diretor jurídico adjunto da Associação Paulista de Imprensa. Portador de diversas medalhas, como, por exemplo, a de José Bonifácio, concedida pela Câmara Municipal de São Paulo. Medalha de Mérito Ambiental, concedida pela Sociedade de Heráltica e Medalhística de São Paulo. Medalha Constitucionalista, outorgada pela Sociedade Veteranos de 32. Medalha Governador Pedro de Toledo, outorgada pela Polícia Militar e pelo MMDC. Bem, o currículo dele é extenso, mas eu apresentei apenas uma parte do currículo. Walter, como você está? Bem? Bem, professor, eu gostaria de lhe agradecer o convite. Estamos aqui para bater um papo. Ótimo, muito bem. E esse papo é proveitoso, porque quem vai aproveitar é o telespectador, a sociedade, enfim, esse povo que nos assiste. Porque, Walter, aqui nós damos uma informação e a informação é correta. A informação é a verdadeira. Eu já faço uma pergunta para você. A partir da notícia de infração, a notícia da infração penal, as investigações policiais levadas a efeito, o objetivo é o fato típico e antijurídico? Na realidade, sim. O delegado de polícia, recebendo a notícia de infração penal, tem a obrigação de tentar reconstruir o fato para chegar à verdade real, à busca da verdade real. Aquela Sim. mais próxima do que aconteceu naquele momento onde o fato antijurídico ocorreu. Sim, mas esse trabalho manejado pela Polícia Judiciária na reconstituição do fato criminoso é a máxima da natureza jurídica do inquérito policial? O objetivo do inquérito policial é a apuração da autoria e da materialidade. Certo. Mas precisa atentar para a busca da verdade real. Tentar chegar mais próximo possível do que aconteceu no momento da infração do ato antijurídico. Se assim não for,
corre-se o risco de erros, como Sim. os famosos casos aí da escola base que ocorreu, né? Nós temos que ter um cuidado de chegar próximo. E para isso, os delegados de polícia hoje de São Paulo estão muito bem preparados, fazendo cursos na academia, se atualizando. Eu estou orgulhoso da Polícia Judiciária que temos Bom, hoje. é muito bom a gente ouvir essa declaração de um advogado brilhante como você, porque o povo sempre está inseguro. E me parece que cada vez que passa, com o passar do tempo, se torna mais inseguro ainda. E vindo uma declaração desse teor, é uma satisfação muito grande informar, dizendo que fiquem tranquilos, porque a nossa polícia é boa. Mas eu pergunto a você, realmente acontece isso? Ou seja, a infração penal, houve o fato criminoso, e a polícia se desloca da delegacia e vai até lá imediatamente? Vou me socorrer do Dr. Grela, nosso secretário de Segurança Pública. Ele mesmo disse. Aliás, eu quero fazer uma homenagem ao Dr. Grela. Parabéns pela direção na Secretaria de Segurança Pública. É uma direção segura, muito bem informando a sociedade. Maravilhoso. Parabéns, secretário. Eu, como advogado, vou até dizer, acho que dos secretários do governador Geraldo Alckmin, o professor Grela é o que melhor tem se destacado, porque luta por melhores salários para a classe. Sim. Dos policiais militares e civis, luta por melhor aparelhamento da polícia. E São Paulo é muito grande, então o número de boletins de ocorrência que são registrados, como diz o doutor Glória, quando a polícia quer elucidar o fato, elucida. Muito bem. Elucida. Ele, inclusive, é um brilhante promotor de justiça, promotor público, não é? Sempre cônscio das suas obrigações, e também na secretaria ele avança para que nada aconteça de ruim, sempre o melhor. Então, nós estamos muito bem com esse secretário. Parabéns mais uma vez. Bem, mas as coisas, então, acontecem desse teor? Quando a polícia quer, consegue elucidar, sim. Mas... Tem meios de fazê-lo. Veja agora a prisão das 3 mulheres aí, no caso do esquartejamento de Higienópolis. Ah, é? Acabamos de... Você não quer colocar isto para o telespectador? Então, aquela por favor. questão do corpo que foi encontrado em Higienópolis, esquartejado, e depois a cabeça foi encontrada na Praça da Sé, a polícia acabou de estudar o crime e prendeu as 3 mulheres envolvidas. Tem, inclusive, filmagens delas carregando as sacolas pesadas. E agora ficou difícil. É o que eu digo, quando a polícia quer, a polícia vai atrás, procurou os condomínios da região, procurou estudar a área. Investigação policial é essencial. É essencial. Mas, E sempre presidida por um delegado de polícia. Claro. Sempre. Mas a conotação que há entre essas 3 mulheres e a pessoa que foi esquartejada, qual é? Você soube já, não? Me parece que ele tinha um caso extraconjugal, fora de casa, e a amante resolveu acabar com o problema. Convidaram e esquartejaram o rapaz. Que era um motorista de ônibus, não era ninguém de posse, não, era alguém simples. Era uma pessoa simples. Pessoa simples, pessoa do povo. Poxa, que... Olha aí. Uma não é só casos clamorosos, que envolvem gente rica, essas coisas comuns também, quando a polícia quer, consegue elucidar. Ótimo, muito bem. Telespectador, nós estamos seguros. Então, me diga uma coisa. Quando ocorre uma ação com um criminal, lógico, com elementos fáticos da prática delitiva, em crime que deixa vestígio, esse é um crime que deixa vestígio, sem não é? Dúvida, sem dúvida. Então há necessidade do exame de corpo de delito, Isso. que nós, por um técnico de especialidade, ou seja, um perito, não é verdade? Então, há necessidade sempre. Há necessidade sempre. O delegado de polícia, neste caso específico, inclusive, pediu auxílio do Instituto de Criminalística. O pessoal de informática desenvolveu toda a reconstrução do rosto da vítima e depois das filmagens para chegar nas pessoas que teriam, em tese, participado da entrega do corpo, do desova do corpo. Foi todo ele feito com perícia criminalística.
Muito bem colocado. Importantíssimo isso. Isso é importante porque a investigação criminal é essa. A demanda é muito grande. Os crimes acontecem a todo momento nesse estado de São Paulo, lamentavelmente. Mas nós temos uma polícia eficiente, então. Temos sim. Mas por que a polícia chegou naquele caso onde o tal de Marcelo, não sei se você se lembra, aquele garoto de 10 anos, se não me engano, sim. que eliminou a família toda, o pai, a mãe, a avó. Você acha que a polícia andou bem nesse caso? O professor Guido Arturo Paloba tem uma excelente tese a respeito. O garoto tinha um desvio psicológico. Desenvolvido, inclusive, em função dos desenhos que ele tinha em casa e tal. O professor Guido parece-me que foi convidado a participar no inquérito policial. Sim, ele foi. E fez um trabalho digno de elogios também. O Guido, quando se debruça sobre questões, ele aprofunda e o garoto tinha um desvio sério. Muito bem. Essa coisa de violência. Muito bem. Então, quer dizer que são significativos os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva no inquérito policial? São, especificamente no caso do Marcelo, do garoto. A família não aceita que tenha sido o garoto, mas os indícios todos de autoria e materialidade delitiva estão muito bem documentados naquele inquérito policial. Eu tive acesso rapidamente, como curioso estudante do direito, e fui verificar, porque eu também achava muito difícil como é que uma criança daquele porte iria aguentar o tranco do tiro da arma. Exatamente. Né? O tranco é uma arma forte, mas o pai ensinava ele a atirar, o pai era policial, a mãe era policial, quer dizer, ele estava no meio. E tinha isso. E os indícios de autoria e de materialidade são mais do que indícios, estão provados. São altamente suficientes. Suficientes. Muito bem, então quer dizer que esse caso foi bem esclarecido pela Polícia de São Paulo, né? Sim. Bem, a investigação policial deve projetar eficiência, nós sabemos isso. Inclusive, eu vou aplicar aqui um termo técnico que o telespectador daqui para frente pode anotar. A informácio delictis, né? Com o objetivo de esclarecer a causa do fato criminoso cometido pelo acusado. É isso mesmo? É isso mesmo. E nós, operadores do direito, temos que nos utilizar disso para a formação das estatísticas. Quais os casos mais elucidados, onde está ocorrendo o maior número de roubos, onde estão ocorrendo maior furtos, os roubos de bicicleta que estão ocorrendo na Xavier Toledo, os garotos passam de bicicleta e arrancam o celular da mão. O maior índice hoje de roubos é de telefones celulares. Celular, né? Celular. Então precisa tomar o máximo de cuidado, não se deve utilizar o telefone celular na rua. As pessoas ficam no ponto de ônibus, WhatsApp, acho que chama assim, o WhatsApp, técnico, mandando mensagem no celular, o cara passa a bicicleta, arranca, desce aquelas cadeiras, mas quem pegue? Já está no baú. Então você, cara telespectador, ou cara telespectadora, você que acha que nós estamos vivendo num país das maravilhas, não é? Atente para esse particular, por favor, atente para esse particular. Nada de celular a tiracolo. Eu tenho visto isso pelas ruas de São Paulo. Celular a tiracolo. É mais fácil arrancar, não é? Inclusive a pessoa pode até se machucar. Não é isso? Os mais jovens que gostam de ir balada, colocar o telefone no bolso de trás é a forma mais fácil do punguista antigo retirar. Hoje nem se fala mais esse termo, punguista, mas o punguista era especialista em retirar sem você sentir. Era o furto. Furto dentro do ônibus era a coisa mais fácil do mundo. Hoje estão facilitando demais. As meninas vão com a saia curta, com o bolso traseiro, colocam o celular ali, naquele agito da balada. Quando vai ver, está sem o celular. Você que tem experiência e maturidade, gostaria que você informasse o telespectador. Você falou em punguista. Um grande punguista do passado era o tal de Meneghetti, é isso? Muito, mão leve. Era mão leve, muito. E ele tinha uma habilidade toda especial para pular das casas, não é? Para entrar dentro das casas. Isso. Não é? Ele era muito habilidoso. Muito habilidoso e muito ético na função dele, se é possível falar em ética para um crime. Mas ele não tinha violência. Era educado, fino e um punguista de primeira.
Oxalá que todos eles fossem assim, desse tipo. O Meneghetti... Era mais romântico. Né? Era mais romântico, né? Que bom, muito bom. Bem, eu vou aqui continuar com as minhas perguntas. Eu vou dizer, como eu falei em formatio delictis, eu queria que você, então, nos explicasse, para deixar bem claro ao telespectador, que nesta fase pode ser decretada também a prisão preventiva, não é verdade? Como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da própria lei penal. É o artigo 312 do Código de Processo Penal, não é isso? Isso é real. Pode ser decretada na fase do inquérito policial a prisão preventiva? Normalmente os delegados pedem a prisão preventiva. Eles convencidos da autoria, convencidos de que ele pode atrapalhar pressionando testemunhas, convencidos de que ele pode fugir pede a prisão preventiva, até mesmo a temporária, um pouquinho antes. A prisão temporária e, em seguida, a prisão preventiva. Ela precede, a temporária precede. A temporária tem prazo de até 30 dias, prorrogável, diferente da prisão preventiva, que a prisão preventiva vai mantê-lo preso enquanto... Porque, inclusive, essa prisão temporária, segundo a minha observação, ela é própria para que a polícia possa fazer as investigações adequadas, né? Isso, sem que a pessoa possa interceder nisso e atrapalhar isso. Isso acontece muito, Walter? Por favor, diga para o telespectador. Não tanto quanto necessário, porque a polícia, infelizmente, não consegue atender todos os casos. Mas nos casos mais sérios que nós temos visto, a polícia pede a prisão temporária para evitar sumiço de provas, que o pessoal hoje em dia anda colocando aí. Veja o caso do Paulo Roberto, sem nenhum... Sim, é público, pode falar, não tem problema nenhum. Sem nenhum julgamento, pré-julgamento dele e tal, estava escondendo provas das transações em que ele operou junto à Petrobras e tal. Por isso o delegado pediu a prisão temporária dele e foi concedida. E ele está preso até hoje, né? Ele foi solto e preso novamente. E agora preso novamente. Preso novamente. Muito bem, mas vamos aqui continuar com as nossas observações sobre o inquérito policial. O Ministério Público pode realizar as investigações criminais em um inquérito policial? Olha, essa é uma questão que merece um pouco mais de atenção. Tecnicamente, não. Por quê? Porque o Ministério Público é o órgão acusador. Quebra um pouco a paridade. Certo. O Ministério Público pode requerer diligências... Há uma duplicidade de interesses. E, aliás, a Constituição, no artigo 149, se não me engano, não definiu uma das funções do Ministério como essa, de realizar investigações criminais. Tem inquérito civil, tem outros inquéritos que o Ministério Público desenvolve. Mas o inquérito policial tem que ser presidido unicamente pela autoridade policial. Pela autoridade policial. Tá? Porque ela tem a oportunidade isolada, né, de fazer as investigações e depois das investigações feitas, passa então a conclusão do inquérito. Não é isso? E ele conclui e já remete, aliás, antes é remetido para o judiciário, né? Para o DIPO. Para que para que o juiz tenha conhecimento daquela prisão. É isso, Walter? É isso mesmo. E para que o Ministério Público possa solicitar novas investigações, novos diligências, né? Ou se sentir que está satisfeito, pedir para relatar. Muito bem. Muito bem. Eu ia fazer exatamente isso, eu ia fazer essa pergunta. Né? Então, nós podemos afirmar que o Ministério Público não detém o monopólio da ação penal, conforme o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, quanto à inafastabilidade do controle jurisdicional, é isso? Isso, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Isso. Por quê? Porque é garantia constitucional, é garantia de direito fundamental. Não é porque o acusado está sendo acusado que os direitos dele têm que ser tolhidos. Ele merece ampla defesa, merece até mesmo um contraditório. Falamos sobre Eu vou perguntar daqui a pouquinho para você sobre o isso. Contraditório, porque essa é uma questão que sempre aguçou a minha reflexão sobre o problema. Não é? Porque se você tem o contraditório no inquérito policial, você vai suprimir, não é, um tempo no
na ação penal. Bom, mas nós vamos daqui a pouco conversar sobre isso. Antes eu vou fazer uma pergunta para você sobre o artigo 6º do Código de Processo Penal. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá proceder à investigação. Na prática, é isso mesmo que ocorre? Eu já te perguntei no início do programa, mas eu estou fazendo novamente a pergunta porque isso suscita uma curiosidade do telespectador. Pois é. O telespectador tem ansiedade para ver os casos solucionados, mas a gama, volume de casos que São Paulo registra diariamente, é impossível que a polícia consiga fazer isso da forma que o artigo 6º prevê. Ele deve, o delegado deve, mas não consegue fazer em virtude do volume excessivo de trabalho. Registrar um boletim de ocorrência de delegacia é no mínimo 2 horas. Verdade. Verdade, é assim que acontece na prática. O escrivão precisa estar atento, o sistema tem que estar funcionando direitinho, precisa que as pessoas estejam presentes para poder relatar, colocar os fatos como ocorreram, a sua versão dos fatos como ocorreram. Então, infelizmente, nem sempre a gente consegue aplicar o artigo 6º. Sim. Perfeito. Bem, quando eu exercia a profissão da nobre classe dos advogados... Aliás, você nos honrava com a classe. Não, mas eu inclusive digo a nobre classe dos advogados, porque é o advogado, não é, o responsável, primeiro, não é? Dizem que ele é, eu afirmo, o primeiro juiz da causa. É verdade, eu só aceito se eu estiver convencido da causa. Exatamente. Olha aí, telespectador, é bom ouvir essa declaração de um brilhante advogado. Só aceita se tiver Convencido da causa. Convencido da causa. Não aceita. Caso contrário, eu peço para ele procurar um outro colega que milite de outra forma. Não aceito. É difícil nós obtermos uma declaração desta, mas isto... Quando eu fiz a apresentação do Dr. Walter, eu naturalmente me posicionei no sentido exato daquilo que ele ostenta. Ele é um homem digno, um homem correto, um homem confiável. É como eu digo sempre, nós temos que nos acercar das pessoas confiáveis, não é verdade, Walter? Deveria ser assim. Né? Se todo mundo, deveria ser assim? Deveria ser assim. Se todo mundo fosse confiável, sério, e aplicasse a ética como condutor da sua vida, o mundo seria tão mais fácil para todos nós. É porque não é difícil, né, Walter? Não é difícil. Basta querer, professor. Basta querer, né? E por que o ser humano, ele sempre adentra o caminho do mal e não do bem? Há, inclusive, uma reflexão sobre isso, não é? Quer dizer, há uma reflexão que se vai mais pelo lado do mal, porque o bem é a própria restrição do mal. É isto? Eu acho que é por aí. As pessoas... Ou o mal, pelo pouquinho. O mal seria a restrição do bem. É isto. Corrigindo. O mal é a restrição do bem. As pessoas, infelizmente, pelo aspecto material das questões, cedem, esquecem da ética e praticam o mal em vez de cultuar o bem. Isso é lamentável na nossa sociedade, né? E há uma proliferação muito grande, porque nós sempre encontramos essas mazelas no comportamento das pessoas. Bem, eu vou fazer uma pergunta para você agora, meu querido Dr. Walter, que eu gostaria que você respondesse no segundo bloco, tá bom? Pois não. A pergunta é a seguinte: podemos afirmar, então, que o inquérito policial é executado pela Polícia Judiciária com o objetivo de coligir provas encontradas por ocasião do cometimento do ilícito penal? Essa é a pergunta que eu faço a você. Eu não estou sendo repetitivo, não, mas eu quero informar bem o telespectador. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Logo depois do intervalo eu explico. Tá bom. Você aguarde que logo retornaremos. Não saia daí, não. É um programa excelente sobre conhecimentos que você deve ter. Até já. Retornamos. Bem, caro telespectador, você se lembra que eu fiz uma pergunta ao Dr. Walter para que ele respondesse agora no segundo bloco.
Eu vou repetir a pergunta. Podemos afirmar que o inquérito policial é executado pela Polícia Judiciária com o objetivo de corrigir provas encontradas por ocasião do cometimento do ilícito penal. Então, doutor Walter. Sim, é para isso que o inquérito policial foi desenvolvido, para que as provas possam ser corrigidas, relatadas e levadas ao judiciário. Se o Ministério Público estiver satisfeito, oferece denúncia. Se não estiver satisfeito, pede o arquivamento ou pede novas diligências. Lembra-se que nós conversamos a respeito no mesmo teor, sobre a informácio delicti e a opinio delicti. Essa é a opinio delicti, né? Do Ministério Público. Enquanto o Ministério Público não estiver convencido, a opinião dele não ocorreu um delito ou não se sabe quem é o autor do delito, ele não há como oferecer a denúncia. Ele precisa que tenha materialidade e que tenha autoria desvendada pela autoridade policial. Se a autoridade policial não conseguir descobrir quem foi o autor daquele fato delituoso, não há como oferecer a denúncia. Me diga uma coisa, Walter. E a presunção, ela é válida na obtenção da prova? Eu entendo que sim, porque é um direito de garantia fundamental. Ninguém pode ser condenado antes de processo penal, devidamente, não é? Sim, mas eu digo... A presunção da inocência? A presunção de inocência, essa é importantíssima. Eu sempre defendo só inocentes, porque eu me convenço antes. Eu só pego o caso se eu estiver convencido da causa do meu cliente. Portanto, eu sempre digo, doutor, eu estou defendendo o inocente. Vamos ver o que o senhor tem em conta do meu cliente aí para que eu possa esclarecer. Mas inocente mesmo, Walter? Eu prefiro que seja assim. O direito processual penal empresarial e o direito penal empresarial é dizer que o empresário se apropriou de INSS dos empregados. Esse fato é um pouco atípico demais. Por quê? As dificuldades, 9 planos econômicos, moeda que transfere, banco, empregado que reclama na justiça trabalhista, que bloqueia a sua conta e tal. Chega, eu não tenho dinheiro para pagar. Não me apropriei de nada, naquele momento eu não tinha. Diferente daquele que desviou dinheiro para comprar iate, para viajar para a Europa. Sim, claro. Então isso tudo o advogado antes tem que analisar para ver se pega o caso ou não. Mas esses casos acontecem bastante, não é? Muito. Esse que você agora falou a respeito de praticar o ilícito penal com esse objetivo de enriquecer as custas do crime. Isso. É isso? Os empresários de empresa de ônibus, por exemplo, todos eles tinham uma vida farta, linda, maravilhosa, os filhos estudando na Europa, então as empresas quebradas. Depois houve aí uma mudança, acho que de política governamental, e os empresários estão relegados a viver aí dos benesses do Vale Transporte. Verdade. Mas antigamente era terrível. As empresas difíceis e a vida deles maravilhosa. Mas então você acredita que com a instituição do Vale Transporte melhorou tanto para o empresário como para o usuário? Eu acho que sim, porque há melhor controle da atividade estatal. Quantos transportou, em quantos minutos transportou, fica mais fácil de se ter um controle. Antigamente não tinha, o Caixa 2 era muito forte. Era dinheiro vivo. Mas ainda existe o Caixa 2, né? Em algumas... Eu não sou empresário, mas eu acho que ainda existe. Existe, não sou empresário da área, mas acho que ainda existe. Outro dia nós estávamos conversando aí com algumas pessoas, né? E uma delas disse o seguinte, aquilo que você estava... Eu não acredito que um empresário hoje consiga se livrar do Caixa 2. Porque a carga tributária está muito grande. A carga tributária do país é a maior, acho que da América com certeza. Aliás, a própria Fiesp coloca lá o impostômetro. Você verifica o que você paga de imposto numa simples pasta de dente. É uma coisa incrível. É muito imposto, né? Devia ser o IVA, o Instituto de Valor, o Imposto de Valor Agregado. Separa o imposto, pronto, é aquilo. Mas o Brasil tem outra o IVA, cultura. O IVA, ele está autorizado, por exemplo, aqui na América do Sul, no Uruguai. No Uruguai, acho que na Argentina também. Na Argentina também? Isso, na Argentina também. Mas no Paraguai não, né? Não. Porque no Paraguai é livre, né? O Paraguai é livre. Lá é nosso território livre para tudo. Território livre, né? Mas eu acho muito... Mas é um país lindo, hein? Parece viajar, conhecer o Paraguai por dentro, conhecer a Assunção. Walter, você abordou agora um tema importante. Quem não conhece o Paraguai pensa o contrário. Isso. Não,
O Paraguai é independente, gente. É mais independente, na minha visão, que o Brasil, não é? E é um país lindo. Porque as pessoas, quando se fala em Paraguai, eles só pensam... A fronteira. Na fronteira, exatamente. Mas não é por aí, não, não gente. é só aquilo ali. A cultura do nosso país, ela deve melhorar um pouco se as autoridades constituídas projetarem uma facilidade maior a respeito de um imposto, como o IVA. Uhum. É um exemplo que está dando certo em outros países. Paralelamente, nos Estados Unidos, quando você vai comprar algum produto, você paga na hora também. Na hora e separa, o empresário já separa. Isso é do governo. Isso é do governo. Isso é do governo e ninguém mexe. Ai de você se tentar dar um jeitinho brasileiro. É ou não é, Walter? É verdade, é isso mesmo. Quem já esteve lá sabe como funciona. É. E principalmente nas cidades do interior, cidades menores, onde a seriedade é incrível. Lá é uma seriedade. Eu sempre Pega falo. o jornal e não pague para ver o que acontece. É verdade. Olha aí, pega o jornal e não pague. Abasteça o seu carro e deixe de pagar. Lá é outra história. É outra história. Aliás, abastecer o combustível, você mesmo que... você galona. Você galona. Galona e você mesmo. Não tem o frentista. Não existe o frentista, o atendente do posto. Nos Estados Unidos é muito raro você ver. Aliás, eu não lembro de ter visto. Somente o do interior. Muito bem, ótimo, muito bem. Agora vamos prosseguir agora, vamos lá. O telespectador está aguardando que a gente dê uma conclusão aí sobre o inquérito policial. Então, no tocante ao controle direto do juiz de direito, agora vamos passar para o judiciário. Sim. É viável informar ao telespectador que o inquérito será enviado ao juiz competente? Sim. A autoridade policial, assim que termina as suas diversões, faz um minucioso relatório e encaminha para aqui em São Paulo, no caso, para o juiz do DIPO, ainda por ser a divisão de inquéritos policiais. E lá, o juiz é que vai, do inquérito policial, depois distribui para uma das varas criminais de São Paulo. Mas é assim que ocorre. Se não me engano, já temos 6 DIPOs aqui em São Paulo. É verdade. O DIPO é uma divisão de inquérito policial bastante eficiente. Eficientíssima. Funciona muito bem. É composta de juízes maravilhosos, de juízes altamente competentes, cônscios dos seus deveres e obrigações. E estudantes do direito. Isso é que é importante. Eles são aplicadores do direito criminal, entendendo o direito penal como direito penal real. É verdade. Nós temos que fazer aqui essa menção honrosa ao DIPO aqui de São Paulo. É importantíssimo. Muito bem, mas me diga outra coisa, então. Quando o parágrafo 3º do artigo 10 do Código de Processo Penal diz: quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, vamos agora conversar num outro sentido, o indiciado solto e o indiciado preso. Quando solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. É isso mesmo. Está correto? Está corretíssimo. E esse prazo hoje, acho que é máximo de 90 dias. Em 90 dias eu quero ter que retornar. Isso. Hoje na minha época, quando eu atuava na área criminal, como advogado criminalista, o prazo era de 30 dias. Pois é. Era de 30 dias. Para réu preso, 10. Hoje, como a cidade cresceu muito e o trânsito da cidade fica infernal, nós advogados brincamos assim, o inquérito deve estar indo a pé e parando de bar em bar, porque saiu daqui a 30 dias e não chegou lá. Não chegou ainda lá, né? Acontece. Você vai à delegacia, está no fórum. Você vai no fórum, não, remeti dia tal. Então, o advogado precisa ser diligente para ficar acompanhando o processo onde ele está. Fazendo ele andar. Você colocou um fator importante na profissão do advogado. Isso. Precisa ser diligente e acompanhar o andamento do inquérito. Isso é importantíssimo. Para a sociedade como um todo, professor Lorelli. Se o advogado não se dedicar à causa que ele atua, vai atravancar a justiça. Nós precisamos fazer com que ande, conversar com o escrivão, trazer a testemunha no dia que diligenciou, que marcou, agendada, que agendou, não ficar deixando... Porque ele tem prazo para cumprir também, ele tem outros processos para tocar. Os aplicadores do direito devem colaborar para que tenha efetivamente uma boa distribuição
da justiça. Você está colocando de uma forma bastante clara e objetiva, para que a gente possa colaborar com a autoridade. É necessário que você também cumpra com os seus deveres, cumpra com os prazos adequados. Se você, por exemplo, não levar se você combina com o escrivão de polícia, eu vou levar o meu cliente, não é, amanhã às 15 horas, e você não leva, como é que fica isso? A autoridade policial perde o tempo, o escrivão perde o tempo, atravanca os demais inquéritos policiais que estão lá com ele. Que o escrivão, às vezes, abre o armário e você se assusta com o volume de serviço que tem. Mas essa é a realidade. O volume, então, é muito grande. É muito grande, muito grande. Como na vara criminal. A vara criminal tem juízes com 3 mil processos na vara. Na vara criminal. Eu sei. Nós ressaltamos isso. É lamentável. E aí, então, falam sobre a morosidade do judiciário, a morosidade também da polícia judiciária. Não é? Aqui a demanda é muito grande, né, Walter? É muito grande e acontecem esses percalços. Infelizmente, nem todos os colegas pensam como eu, né? Será que você pode fazer uma reflexão no sentido de encontrar alguma solução para esse problema crucial que nós estamos tendo aqui no Brasil? Não é só em São Paulo, não, é no Brasil todo. Diz o Dr. Guilherme Vieira que está tentando aplicar o inquérito policial digital. Isso ele vai, acho que a partir do mês de agosto, na Delegacia de Defesa do Idoso. Vai primeiro nessa delegacia para a gente ver como vai funcionar isso. Mas talvez seja um caminho, começar... Eu sou do tempo que você chegava, tinha 7 folhas de carbono para colocar. O inquérito policial, o boletim do correio é feito em 8 vias. E quando errava, tinha que ficar pagando um por um. Então, é verdade. A coisa evoluiu bem já. Mas não pode parar, tem que evoluir mais. A cidade cresce todos os dias. Essa vinda aí de pessoas de fora está criando problemas sérios, assim, de não ter onde morar e... O crack é uma coisa também preocupante. Então, tem muita coisa para se fazer. Há muito consumo de crack. Muito consumo de crack, muito crime de pequeno potencial ofensivo, mas que ocorre diariamente. Mas os crimes de menor, a infração de menor potencial ofensivo, ela é própria para, naturalmente, fazer com que a coisa aconteça, o resultado aconteça rapidamente. Rapidamente. Né? Não é isso? E será que tem acontecido isso? Acho que não, professor. Eu tenho um caso, por exemplo, no GCRIFAM, que infelizmente demorou quase 3 anos para solucionar. Uma briguinha de namorados. Briguinha de namorado? Demorou quase 3 anos para... Mas isso acontece, briguinha de namorado? Acontece. E normalmente é porque ele foi tomar uma cerveja no sábado ou na sexta-feira e ela reclama, porque ele chega em casa cheirando a cerveja e aí começam a se desentender. Não deve. Lembre-se sempre, escolheu a namorada. Eu sou casado com a minha mulher há 28 anos, sou um homem conservador. 28 anos família mesmo. Não, você é um homem muito sério. Mas essas coisas são tão corriqueiras que não deveriam atravancar o judiciário, enfim, essa parte importante que é a solução dos problemas, né? Meu Deus do céu, uma briguinha de namorados. Um empurrão, caiu sentado no sofá, foi para a delegacia, se transformou num inquérito que demorou 3 anos para ter uma solução, e a solução foi até boa para o meu cliente. Foi boa para ele? Foi boa para ele. Está se tratando, vai parar de beber, foi bom. Eu acho o seguinte, na minha época, lógico, nós tínhamos um contato com o álcool, é óbvio. Todo jovem, ele tem esse contato com o álcool. Mas era bem menor do que a de hoje. É verdade. Hoje você vê, por exemplo, quando você assiste um jogo de futebol, você vê todo mundo bebendo. Todos eles estão bebendo. Depois se agridem sem saber qual o porquê. Exatamente. Então, eu acho que a causa está aí. A causa deveria ser atacada por aí, na bebida. A lei seca. Encontrar um modo de que se prolifere a lei seca para que a gente não tenha problemas como esse, não é? De morosidade na solução dos conflitos. Não é isso? Muito bem. Doutor Walter, o Ministério Público pode requerer diligências, então, orientando-se nas investigações do inquérito policial para a formação, como nós já comentamos, da opinio delicti, né? Objetivando, então, o oferecimento da denúncia. É isso mesmo.
O Ministério Público requer novas diligências, mas sempre frisando, ao delegado de polícia. O delegado de polícia é quem vai ter que fazer a investigação, relatar e encaminhar novamente ao juiz de direito, que abrirá vistas ao Ministério Público para que ele se convença da opinião lícita e possa oferecer denúncia. Porque se o Ministério Público não estiver convencido do fato criminoso e da maneira como foi investigado pela polícia, ele faz com que o inquérito retorne à delegacia Sempre. para a apuração daquilo que ele acha que deve ser, não é? Sempre, porque Isso pode fazer tranquilamente. Pode tranquilamente. É direito E deve dele. ser, né? Deve ser. Porque ele é o assim. fiscal da lei. Perfeito. É para isso a Não é? função dele. Então, temos que informar o telespectador que oportunidade se inicia a ação penal. Então, uns dizem que a ação penal ela se inicia com o oferecimento da denúncia. O que significa isso? O Ministério Público oferece a denúncia. Então, para uma parte da doutrina, há um entendimento que é o oferecimento da denúncia. E para a outra parte era o recebimento da pretensão punitiva, que nada mais é que a denúncia. O que você acha, doutor Walter? Como advogado, eu sou da segunda fase. Eu sou da segunda teoria. Só no recebimento da denúncia. É óbvio. Ouso divergir, quem sou eu para divergir deles, mas de Mirabete e de Torinho Filho. O ministro Torinho Filho defende que é desde o oferecimento da denúncia. Mas e se o juiz não receber a denúncia? Como fica? Fica vazia. Fica vazia, não tem. É apenas a partir do recebimento. Aliás, essa jurisprudência é farta no STF e no STJ. É do recebimento da denúncia que se começa a fase mesmo da ação penal. Walter, você tem razão. Telespectador, o nobre advogado que aqui está conversando conosco tem toda a razão. É no recebimento da denúncia. Isso. Quem recebe a denúncia é o magistrado, é a jurisdição competente. Não é isso? Ela recebe a denúncia e aí, então, se segue a ação penal. Ou não recebe. Ou não recebe a denúncia. Ele tem direito. Mas é um pouquinho difícil, né, de não receber a denúncia. Eu já tive casos assim. Teve? Já tive casos dele nem receber a denúncia. Ah, é? É. Entender que não... Bem, estava claro. É difícil, mas acontece. Agora nós vamos falar um pouquinho, e nós temos um tempo um pouco curto para conversar sobre isso, que eu acho importante. Mas eu sei que você vai tratar do assunto com maestria. O contraditório. Vamos agora falar sobre o contraditório no inquérito policial. Porque há o contraditório, obviamente, na instrução criminal. Ou seja, durante a persecutio criminis, né? Mas eu queria que você nos explicasse se há condições de nós obtermos o contraditório no inquérito policial. Eu sou favorável. E porque, apesar do inquérito ser formal, sigiloso, o advogado de defesa pode colaborar na busca pela autoridade policial da verdade real. Certo. Permitir que se faça a contraprova, a contraperícia. Quantos casos nós já não vimos aí de peritos contratados para oferecer laudos, ainda na fase de inquérito policial, para que ele possa rebater o que está, a linha que o delegado está seguindo. Você tocou num ponto importante. O contraditório prevalece no inquérito policial, sim, porque há diligências. Isso. Posso requerer diligências? Basta requerer diligências. Nós estamos, então, diante de um contraditório. Pode a defesa e a acusação. E a acusação. Ministério Público ambas as partes estão autorizadas a requerer diligências. Isso, ótimo. É isso. Muito bem. Eu teria muito agora que falar com você a respeito do inquérito policial, porque nós temos aí uma avalanche de histórico para colocar a você, caríssimo telespectador. Mas o nosso tempo já está no final. E eu queria que você informasse ao telespectador, ou então, algum caso que ocorreu no decorrer da advocacia que você tão bem exerce. Você tem? Tenho. Então diz. Um caso de um camelô que tem o ponto dele na Lapa, uma rua de extrema volume de pessoas, então ele estacionava o carro, não no mesmo lugar, mas próximo, e comprava daquela moça que passa no CT os blocos de estacionamento, Zona Azul. Em determinado dia, um guarda municipal chegou para ele e solicitou: você tem Zona Azul? Ele falou: tenho. Você tem o bloco? Tenho.
Mostra o bloco. Ele deu o bloco, é falso. Como é falso? Vamos para a delegacia. Foi todo mundo para a delegacia. Isto ocorreu há 12 anos atrás. 12 o inquérito anos ainda tramita, o processo penal ainda tramita. Por quê? Porque como ele era camelô, o endereço que ele forneceu foi lá do trabalho dele na rua Cicinato Braga. Não me lembro o nome da rua especificamente, mas naquelas ruas da Lapa que o movimento é muito grande. Não, o oficial de justiça não conseguiu localizá-lo. Mesmo porque quem estava autuado era a pessoa com o seu nome de nascimento. E ele lá é conhecido como o baiano do tênis. Se pergunta do baiano do tênis, todo mundo ia saber quem era. Mas não se perguntou, não se localizava. Agora, depois, já quase próximo da prescrição, o Ministério Público conseguiu localizar onde ele morava e ele então foi citado para apresentar defesa. Muito bem. Ótimo. É um caso de prescrição aí também, né? Agora, me diga uma coisa. Eu já estou finalizando o programa, mas me responda sim ou não. A legislação processual penal é de 1941. Necessita de atualização? Sim, necessita urgente. Urgente, né? Urgente. Precisa ser revista, precisa ser atualizada. Os crimes cibernéticos, a facilidade que eles têm hoje em dia de calúnia, injúria, difamação na internet é uma coisa incrível. Isso precisa ser rapidamente regulamentado. Muito bem. Caro Walter, eu estou honrado com a sua presença aqui no programa e tenho certeza que o telespectador pôde aproveitar bem a elucidação sobre o inquérito policial. Eu peço a você, então, as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Meu nobre desembargador, eu só posso agradecer ao seu enorme coração o fato de ter me convidado. Eu milito há 30 anos na área, o que eu sei é o que eu aprendi na prática e pela formação que os meus professores me deram. Mas é evidente que nossa amizade me permitiu, então, que o senhor me convidasse hoje para vir aqui, trocar um pouco de ideia com o telespectador, entender como as coisas ocorrem na fase policial. E gostaria, inclusive, que o senhor pudesse pautar aí a vinda do presidente do Interpod para esclarecer os altos estudos de polícia judiciária que nós temos feito lá. Estamos já realizando o 7º seminário entre 8 e 15 de setembro em Portugal, na Escola de Polícia Judiciária de Portugal e na Ordem dos Advogados de Portugal. Um ano é lá, outro ano é aqui, em São Paulo. Lá se estuda efetivamente processo penal, direito penal e altos estudos. Vocês vão gostar. O nome do presidente? O nobre desembargador Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva. Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva, você é meu amigo. Você foi meu colega de Câmara, lembra-se? Colega de Câmara, Ricardo Tucunduva. Você está convidado. Faço questão de trazê-lo do programa Direito e Justiça em Foco para nós abordarmos esses assuntos, inclusive com a indicação e com, lógico, a minha assinatura embaixo, concordando, e você estará aqui no programa. Já está convidado, hein, Ricardo? Vou falar com você pessoalmente. Meu querido Dr. Walter, eu agradeço muito, mais uma vez, agradeço muito a sua atenção, intervindo aqui no estúdio para conversar com o Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. Obrigado a você. Prazer em vê-lo. Si ma folie fait ton désespoir,